Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre o trabalho em um plano inclinado e o trabalho da força elástica. Para falar sobre o trabalho no plano inclinado, eu vou usar um exemplo, tá? Então, esse exemplo é muito interessante porque envolve todo o conhecimento que a gente adquiriu na parte de forças e leis de Newton. Então, uma caixa de 10 quilogramas desce uma rampa de 3 metros de comprimento. Então, a massa da minha caixa é igual a 10 quilogramas. E ela desce uma rampa de comprimento de 3 metros, então a distância aqui é de 3 metros. E tem uma inclinação, o θ é de 60 graus. O coeficiente de atrito cinético, μc, é de 0,4. E o módulo, então o que ele quer saber aqui é qual seria o módulo do trabalho da força de atrito, já que a gente sabe que como o bloco está caindo, ele está nessa direção aqui, ó, está descendo, eu vou ter uma força de atrito que vai ser contrária a esse deslocamento. Então, eu vou ter uma força de atrito negativo, um trabalho negativo. Né? Então, ele quer saber qual seria o módulo do trabalho em joules e pede para adotar um G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são as forças que estão agindo sobre esse bloco. Tá? Então, a gente vai ver isso, continuar isso no próximo slide. Bem, e quais são as forças que estão agindo sobre esse bloco? A gente vai ter força de atrito, que é contrário ao movimento, já que o bloco está descendo. Temos a força normal, que vai ser perpendicular ao movimento. E temos a força peso, que é vertical e para baixo. A gente viu lá na parte de forças que se esse corpo estivesse em equilíbrio, bastaria a gente fazer o quê? Decompor a força-peso tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ó, a gente sabe que por semelhança de triângulos, esse ângulo formado entre a força-peso e a direção vertical vai ser de 60 graus, tá? Igual ao ângulo formado aqui com a superfície. Então, ó, quando a gente faz aqui a projeção, eu vou ter uma certa força PY, que vai ser igual a minha força-peso vezes o cosseno do ângulo. E vou ter a minha força Px, que vai ser igual a força-peso vezes o seno do ângulo, tá certo? Quando esse corpo está em equilíbrio, a força normal vai ser numericamente igual à força Py, e acontece a mesma coisa aqui quando ele está se deslocando, e a força de atrito no equilíbrio seria igual a Px, a minha projeção na direção horizontal. Só que esse bloco está se deslocando. Então, a gente não pode considerar aqui, ó, que a força de atrito é igual à força Px. Então, eu vou ter que a minha força normal permanece, então a força normal vai ser igual a Py, que vai ser igual a P cosseno de θ. E a gente tem, da parte da força de atrito, que essa força vai ser igual a o coeficiente aqui, como está vendo o movimento, é o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Então, substituindo isso daqui, sabendo que o peso é igual à massa vezes a aceleração, a gente vai ter que a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de 60 graus. Então, quando a gente substitui esse valor, esses valores aqui, o meu coeficiente, então a minha força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, que é de 0,4, vezes a massa, que é de 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, que também que é 10, mas é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de θ é igual a 1/2. Tá? Então, substituindo aqui, a gente vai ter vezes 1/2. Dividindo isso por 2, resta o 5. Então, a força de atrito vai ser igual
a 0,4 vezes 10 vezes 5 dá 50. Então, força de atrito vai ser igual a 20 newtons. Aí, agora sim, a gente pode calcular o trabalho. Então, o trabalho vai ser, como a força de atrito é resistente ao movimento, então vai ser negativo, é um trabalho resistente. Então, a força de atrito vai ser igual a menos a força de atrito vezes o deslocamento. Substituindo, eu vou ter que o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 20 newtons vezes o deslocamento, que é de 3 metros, e isso vai ser igual a menos 60 joules. Mas lembrem-se que o enunciado pede o módulo do trabalho. Então, a gente, quando faz o módulo do trabalho da força de atrito, então, esse módulo vai ser igual a 60 joules. Podemos recorrer ao gráfico para obtermos o trabalho da força elástica, tá? Relembrando que força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação. Então, o gráfico dessa força em função da deformação vai me resultar um triângulo. Então, eu vou ter que a área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Agora, quem é a base? A base vai ser a minha deformação, tá? Que é o x. E a altura vai ser justamente a minha força elástica, que é o kx. Então, quando eu substituo os valores para obter o meu trabalho, eu vou ter que o trabalho da minha força elástica vai ser igual a kx ao quadrado dividido por 2. Como uma mola pode ser tanto comprimida como esticada, então eu vou ter que esse meu trabalho vai ser igual a mais ou menos kx ao quadrado sobre 2, tá? Tal como é apresentado aqui nessa equação. Para analisar o trabalho da força elástica, considere essa mola, tá? Com certa constante K, presa a um suporte e presa a um bloco de massa M. Aqui, ó, na posição O, eu vou ter a posição de equilíbrio e tenho ainda as posições A e B, tá? Quando a gente desloca esse bloco da posição O para a posição A gente está fazendo uma compressão. E a tendência da força elástica é agir contra essa compressão. Tá certo? Então, eu vou ter que a minha força elástica vai ter o sentido contrário ao deslocamento. Do mesmo jeito, se eu faço o deslocamento da minha posição O para a minha posição B, eu vou estar distendendo essa minha mola e a força elástica tende a trazer essa mola para a posição do equilíbrio. Tá? E isso vai estar, mais uma vez, contrário a esse deslocamento. Nessa situação, ou nestas situações, a gente vai ter que o trabalho da força elástica foi um trabalho resistente. Se a gente tem agora uma situação, tem uma mola que também está na posição M, tá? Na posição O, na posição de equilíbrio, uma bola com a constante K, e temos as duas posições, tá? Então, quando a gente desloca a mola de A, que ela foi comprimida, e do A a gente fez o deslocamento de A para o O, que seria a posição original, aí ela vai estar retornando ao equilíbrio, então a minha força elástica está no mesmo sentido da minha força, do meu deslocamento. Do mesmo jeito, se eu pego a minha mola, que estava distendida na posição B, e faço com que ela retorne à minha posição A, a minha força elástica vai ter, nesse caso, o mesmo sentido do meu deslocamento. E nessa situação, a gente vai ter um trabalho motor realizado por essa força elástica.